Fala, investidores! Vamos aprofundar nossa análise sobre o CRA Cevale. Vamos agora entrar em alguns detalhes sobre o cenário do agronegócio atualmente no Brasil, analisar o modelo de negócio da empresa, explicar melhor como é que funciona esse negócio dessa cooperativa, alertar para alguns riscos macro e microeconômicos e analisar a situação financeira da empresa hoje. Bora lá? Diferente de uma empresa tradicional, a Cevale é uma cooperativa agroindustrial, então ela é formada por mais de 29 mil produtores associados do Brasil inteiro, que são ao mesmo tempo donos, clientes e fornecedores da cooperativa, da instituição. Na prática, esses cooperados eles vendem a sua produção para a Cevale, né? Produzem soja, milho, frango, peixe, dependendo do que produzem, eles vendem para a Cevale. E eles também compram da cooperativa os insumos e os serviços que eles precisam para produzir, como semente, fertilizante, ração, assistência técnica. Então esse modelo cria uma relação de parceria e também de interdependência, porque a cooperativa ela fornece crédito, fornece tecnologia, fornece suporte técnico e em troca ela garante escala de compra, né, e de comercialização das suas atividades, dos seus produtos, enfim. O resultado econômico, que é o que é chamado de sobra, ele é distribuído entre os associados no final do exercício de forma proporcional à participação de cada um deles. Nos últimos anos, a Cevale ela vem aumentando o valor agregado das suas operações, além de atuar na comercialização de grãos, ela também expandiu a sua presença industrial com processamento de frango, de peixe, de mandioca, inaugurou em 2024 uma das maiores esmagadoras de soja do país. Essa verticalização do seu negócio torna o negócio mais estável, né? Tem esse objetivo, porque ele permite capturar valor em diferentes etapas da cadeia produtiva, desde o campo até o produto final, e reduz também a exposição da empresa à volatilidade de preços das commodities. É um modelo que combina escala de um lado, integração vertical do outro, propósito coletivo, então os ganhos são compartilhados, né, entre os cooperados, e gestão profissional que busca exatamente equilibrar aí essa sustentabilidade financeira para dar retorno para os seus associados. Beleza? Bom, entendido como funciona o modelo de negócio da empresa, da cooperativa, vamos falar um pouco sobre um cenário mais amplo, o cenário macro do agronegócio no Brasil. A gente sabe, né? O agro segue como um dos pilares da economia brasileira, é responsável por cerca de 20% do PIB do Brasil, quase metade das exportações do país. Mesmo depois de um ciclo de expansão bastante expressivo, o setor mantém perspectivas positivas aí no médio e longo prazo, impulsionado pela demanda global de alimentos, especialmente países de China, México, Sudeste Asiático. Em 2025, o país colheu uma safra recorde de grãos, aí superou 330 milhões de toneladas até então. Isso consolidou o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Ainda assim, o ano foi marcado por uma forte volatilidade, né? Os preços da soja e do milho ficaram abaixo das médias históricas. Isso pressionou a receita dos produtores dessas culturas, por um lado, mas, por outro lado, reduziu o custo de ração e favoreceu aí o segmento de proteína, né, especialmente frango e peixe. O setor enfrentou, né, desafios climáticos, né, nos estados do sul, eventos sanitários aí aconteceram, gripe aviária detectada em maio desse ano, gerou algumas restrições temporárias aí de exportação, mas teve uma rápida contenção do foco e também a diversificação dos mercados, né, evitaram impactos mais significativos, permitiu que as exportações brasileiras continuassem bastante robustas. De modo geral, o ambiente operacional segue bom, segue positivo, tem margens sustentadas por custos que são menores de um lado da história e uma boa competitividade internacional, mas temos um custo elevado de crédito e também uma alta necessidade de capital de giro. Isso tudo puxa também um aumento de inadimplência, é isso que a gente vem evidenciando, principalmente em relação aos pequenos produtores rurais, e isso exige uma certa cautela. Para as empresas mais estruturadas, né, como grandes cooperativas, como é o caso da Cevale, o cenário abre espaço aí para ganhos de escala, para consolidação. Isso reforçar aí o papel do Brasil como uma potência global do agronegócio. Mesmo com fundamentos sólidos, né, com uma boa gestão, a Cevale está exposta a alguns riscos que são típicos do agronegócio e que merecem uma certa atenção, né? Primeiro, volatilidade de preço das commodities, né, as oscilações no preço da soja, do milho, das proteínas, tudo isso pode afetar tanto os custos quanto as receitas da cooperativa. Como parte relevante do negócio envolve trading, né, e originação de grãos,
período de queda nas cotações internacionais tendem a reduzir ou apertar um pouco as margens. Ainda assim, essa verticalização das operações que a empresa tem feito, com uma atuação, né, integrada aí de insumo, produção e industrialização, ajuda de certa forma a amortecer, a absorver um pouco esses impactos. Outro fator de risco é o clima. Seca, enchente, quebra de safra, como aconteceu no sul do país, por exemplo. Isso pode reduzir o volume de grãos, pode pressionar um pouco os resultados da empresa. Ela tenta mitigar de alguma maneira, diversificando geograficamente, ampliando a presença no Mato Grosso do Sul, com uma estrutura robusta aí de armazenagem e de crédito para os seus cooperados. Tem também um risco sanitário, né, especialmente nas operações de frango, peixe, casos de gripe aviária, como aconteceu, problemas fitossanitários, aí, tudo isso pode interromper abate, pode gerar restrição temporária de exportação. Então, para reduzir essa exposição, a empresa ela tem rigorosos controles genéticos sanitários, além da capacidade de redirecionar parte da produção ao mercado interno em momentos de crise. Por fim, a execução do plano de expansão da empresa é outro ponto a ficar ligado, a acompanhar, porque o ritmo elevado de investimento em novas plantas, em armazenagem, que ela vem realizando nos últimos tempos, exige uma disciplina financeira, isso pode pressionar o fluxo de caixa no curto prazo, e se tiver qualquer tipo de atraso ou retorno abaixo do esperado, isso não seria uma grande surpresa pelo tipo de investimento que a empresa vem feito, pelo volume de investimento que a empresa vem fazendo. Em resumo, são riscos estruturais do setor, mas que a Cevale vem administrando aí de forma prudente, né, com governança sólida, comitê de risco estruturado, com uma boa estrutura de governança e endividamento dentro dos limites confortáveis, apesar de ter um horizonte temporal desse endividamento um pouco encurtado. Aproveitar que a gente está falando disso, vamos falar um pouquinho sobre a situação financeira da empresa. A cooperativa ela atravessa um ciclo de investimento robusto, como eu comentei, voltado aí à expansão das operações industriais, consolidação dessa nova esmagadora de soja, né, do ano passado. Mas mesmo com esse ritmo, a empresa ela tem indicadores de crédito saudáveis até então, uma certa folga confortável em relação aos seus covenants financeiros. Isso é relevante porque em um ambiente de juros altos, né, ainda altos, né, de crescimento econômico de certa maneira moderado, como a gente vem vendo no Brasil, o nível de alavancagem de qualquer empresa vira um ponto central na análise de crédito. Ao final de julho de 2025, a empresa tinha uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 2,5 vezes, né, abaixo do seu limite contratual, do seu covenant, que era de 3,5 vezes, uma liquidez corrente de 1,5, que era acima do piso do seu covenant, que era de 1,1, e a relação EBITDA sobre despesa financeira líquida de 4,1 vezes, o que indica, de certa maneira, uma boa capacidade aí de cobertura dos juros. E lembrando, a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido, ela estava em 0,9 vezes. Isso reforça aí um certo equilíbrio entre o capital próprio e capital de terceiros, né? O perfil de endividamento é bem distribuído, de certa maneira. O prazo médio das dívidas é de 2,8 anos. Ele é bem distribuído, mas com uma média relativamente encurtada. Então, tem reforço de caixa aí, né? Depois de duas captações que ele fez recentemente. 400 milhões em notas comerciais, em julho, e 600 milhões em CRA em outubro. Do lado operacional, a Cevale ela apresentou melhora relevante aí nas margens. Em 2024, a margem EBITDA subiu de 4,7% para 7%, impulsionada pela redução dos custos como ração, pela retomada do setor de frango, pela entrada em operação da planta de soja no primeiro semestre de 2025. A margem continuou alta, aí chegou a 8,4%, que foi o menor nível que ela teve em 5 anos. Mesmo com o CAPEX anual elevado, né, entre 700 e 900 milhões, o fluxo de caixa operacional ele permaneceu positivo, a geração de caixa ela vem se mostrando suficiente para sustentar o plano de crescimento sem comprometer demais a alavancagem, sem aumentar demais o seu nível de alavancagem, apesar do prazo relativamente encurtado desse nível de dívida, como a gente comentou. Com a estrutura de capital equilibrada, né, tem uma liquidez sólida, uma governança profissional, né, bem estruturada, ela tem aí, se mantém entre as cooperativas com um bom perfil de crédito do país. Esses fatores todos justificam o rating, né, que a S&P atribuiu, o AA, com uma perspectiva estável, reflete uma empresa resiliente, diversificada, financeiramente disciplinada e etc, etc. Bom, e com isso a gente chega basicamente ao final desse nosso segundo vídeo. A gente viu aqui o cenário do agronegócio, entendeu como é que funciona o modelo de cooperativa, analisou riscos aí. Basicamente a gente apresentou o contexto um pouquinho da emissão e da empresa como um todo, e a partir disso fica a dúvida.
dúvida, né? Vale a pena investir nesse CRADA Cevale? Ou será que tem outros ativos aí no mercado, como um título público, por exemplo, ou outras emissões de crédito privado que pagam melhor, que tem uma relação custo-benefício melhor do que essa oferta? É exatamente isso que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. A gente vai comparar risco e retorno para entender se a oferta realmente entrega uma boa relação para você. E até lá, não esquece de seguir a Duop, ativar o sininho, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises, hein? Até mais!